Enquanto uns investem tudo que têm em Jesus, outros o traem e se vendem por muito menos do que valem. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto e eu gostaria de compartilhar com você neste exato momento essa porção da palavra de Deus para te encorajar, te fortalecer, te animar na tua fé e te mostrar dentro dessa série chamada Jesus, como nos fatos cronológicos da vida de Jesus, principalmente esses da última semana da sua vida, foram tão intensos. E nós vemos aqui nesse pequeno devocional do Café com a P de hoje, como uma mulher decide investir todos os seus recursos, derramando na vida de Jesus todas essas economias, esses recursos, ao mesmo tempo em que um dos seus próprios discípulos decide traí-lo. Eu sou Rafael Augusto, ungido apóstolo do Senhor, de acordo com a vontade de Deus e a palavra de Deus. Se você não acredita no ministério apostólico, é uma escolha sua, mas a Bíblia é clara em nos mostrar que existem vários tipos de apóstolos, e os apóstolos verdadeiros da atualidade estão aí, com a toalha na mão, lavando os pés das pessoas, servindo, e não se achando semideuses, né? Da mesma forma, ainda existem profetas, ainda existem pastores, evangelistas, mestres, fiéis, leais à palavra de Deus. Eu convido você então a clicar aqui no aviãozinho de papel e convidar alguém para participar dessa live com a gente. Nós estamos no final da temporada Jesus, aqui vendo os últimos dias da vida de Jesus, terminando também o ano de 2024, e nós vamos nos preparar a partir do mês que vem para ver como você vai viver os próximos dias da sua vida. Você tem essa escolha, né? Então eu vou trazer aqui sugestões, propostas para você. Amém? Shalom para todos que estão chegando aí. Grande abraço, né? Grande abraço em nome de Jesus. Vai marcando alguém. Vamos falar disso. Mateus capítulo 26, verso 1. Então, se alguém puder e quiser escrever aí Mateus 26, 1, faz isso para mim. Pai, nos apresentamos diante de Ti, ó Senhor. E em nome de Jesus, confessamos pecados, fragilidades e pedimos o fortalecimento que vem do alto, a purificação, a santificação, que nos tira de determinadas condições e nos faz correr com asas como águias, mais velozes do que os cavalos. Senhor, é a Tua força que vem sobre nós neste momento, nos conduzindo e nos guiando, Senhor. Venha ao nosso encontro, é a minha oração em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos chegando então, Mateus 26, verso 1. Quem quiser e puder, escreva aí para mim. Nós vemos que Jesus está naquela semana entre a sua entrada triunfal em Jerusalém, aclamado pelo povo, e o momento da sua crucificação. E tanto em Mateus 26, quanto em Marcos 14, quanto em Lucas 22, vemos o mesmo relato, que diz o seguinte: faltando 2 dias para a Páscoa, para a festa dos pães sem fermento, ou para os pães asmos, chamada Páscoa, os sacerdotes, os doutores da lei, eles tramam matar Jesus, encontrar em Jesus algum erro para que pudessem então matá-lo. Mas eles diziam entre si, não nesse período da Páscoa. E aí a trama está feita, a tensão já está implantada nesse momento. Essa era a situação de Jesus, essa era a situação em torno dos discípulos, era uma situação de tensão, de
perseguição, de observação para apanhá-los em qualquer erro e prender Jesus, para matar Jesus. Dentro desse cenário, que já vinha aqui Jesus ensinando 2 parábolas, Jesus já vinha aqui ensinando realmente determinadas coisas a respeito da sua vinda, conversas escatológicas, já tinha acontecido ali a oferta da viúva, ele falando dos sinais do fim, ele limpando o templo ali das mesas dos cambistas e por aí vai. E de repente, no meio desse clima, nós chegamos na parte onde Jesus é ungido, Mateus 26, verso 6. E os 2 maiores historiadores concordam na data de que foi uma quarta-feira, dia 13 de abril do ano 29 depois de Cristo. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isto, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. E eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória, inclusive neste exato momento. Na primeira cena que nós vemos aqui, é que esta mulher, ela pega algo de valor, algo precioso, que não era somente o vaso de alabastro, que era um vaso de um material translúcido, caro, mas o nardo que estava dentro deste vaso. E isso era usado como, muitas vezes, um meio de economia para o futuro, ou para uma adversidade no futuro, um problema. Então a pessoa poderia vender aquilo por um alto preço e resolver um problema financeiro, ou era guardado para a própria morte. Então esta mulher, ela decide pegar isso, quebrar este vaso e derramar este nardo sobre Jesus. A primeira cena que nós vemos aqui é de alguém que decidiu derramar tudo o que ela tinha sobre o Senhor. Não só no seu presente, mas ela estava derramando algo que simbolizava uma segurança para o seu futuro, ou uma preparação para a sua morte, para a preservação do seu corpo, que era algo muito respeitado pelos judeus. Nós vemos que o judeu dá uma importância muito grande tanto no corpo quanto aonde o corpo é enterrado. Nós vemos que Neemias, quando recebe a notícia de que Jerusalém foi destruída, está destruída, eles dizem aqui os lugares sagrados, lugares de sepultamento, estavam destruídos. Isso era uma grande desolação, uma grande afronta. Nós vemos que Jacó foi casado com Raquel e Lia. No final de toda a trama romântica e em torno dessas pessoas, nós vemos que Raquel é enterrada à beira do caminho e Lia é enterrada junto dos antepassados de Jacó. Então, ali é a aprovação de quem Deus estava reconhecendo e de quem realmente se posicionou como deveria para receber a aprovação de Deus. Nós somos, obrigado Michael, nós somos esse tesouro em vaso de barro, Jesus se torna essa preciosidade em nós. Mas o mais importante é que a adoração que ela decidiu fazer era uma ação de total
confiança em Deus, aonde ela decidia depositar no Senhor qualquer objeto que ela pudesse usar no futuro, num momento de adversidade. Talvez ela até estivesse nesse momento de adversidade e a decisão que ela tenha tomado tenha sido a decisão de não vender aquilo e tentar resolver com as próprias mãos, mas sim de ir até o Senhor e depositar diante do Senhor a sua esperança, a sua expectativa do futuro. É interessante porque nessa hora, e escuta o que eu vou te dizer aqui que é muito importante, nesta hora, a hora que você toma essa atitude de confiar em Deus, de ter uma atitude de fé, de ter uma atitude de Deus como o seu primeiro refúgio, não como última opção dos desesperados, né? Quando você decide pegar e colocar diante dele o que simboliza toda a tua expectativa em uma possibilidade do futuro, você vai estar cercado de pessoas que vão mostrar o que elas têm no coração. Naquele exato momento, a ação de adoração daquela mulher, onde ela entregou tudo do seu presente e do seu futuro após morte, nós estamos falando de legado, ela depositou aos pés do Senhor algo que ela estava guardando para a hora da sua morte, para que alguém a embalsamasse, vamos usar esse termo aqui, tá? Só que essa oferta gerou para ela memorial eterno, mais do que a unção de um corpo morto. Jesus disse assim, aonde esse evangelho for pregado, essa mulher vai ser lembrada. E agora está acontecendo isso, em pleno 2024. Então, essa ação dessa mulher não somente projetou algo para o futuro da sua própria vida e para o seu legado, impactando tantas outras vidas, inclusive nós, né? Obrigado, Jael, grande abraço. Está aqui meu filho Gabriel, beijo para você, filho. Andréia e todos os demais, grande abraço. Mas ela denunciou o que estava no coração dos outros. Toda vez que você tomar a atitude correta diante de Deus, você vai confrontar as pessoas ao seu redor. E aí vai espremer e vai aparecer o que está no coração. As tensões da nossa vida servem para revelar o que tem dentro do nosso interior. E muitas vezes revelar para nós mesmos, jogar na nossa cara o que está escondido de nós mesmos. Então, todo mundo revela quem é na hora da pressão. Suas fragilidades são reveladas. Isso pode ser desagradável, isso pode ser denunciador, mas isso também pode ser algo que vai te ajudar a você entender que áreas você deve entregar para Deus. No caso dos discípulos, e é interessante que ali não está falando só de Judas, tá bom? Os discípulos todos tiveram uma mesma reação. Que desperdício! Aos olhos carnais daqueles que se julgam bons administradores, toda ação de fé que te leva à dependência de Deus de maneira radical e sobrenatural vai provocar aqueles que se julgam pela sua sabedoria humana, pela sua formação humana, se julgam mais habilidosos do que você. No caso dessa mulher, nas áreas de administração. Me vem à mente o caso de Ananias e Safira. Tá? É interessante porque no texto ali, um parênteses, né, indo para Ananias e Safira, porque tem a ver com essa questão de entrega, nós vemos no começo do texto de Atos, Barnabé vendendo a única propriedade que tinha e depositando aos pés dos apóstolos. E a Bíblia diz que Barnabé era descendente de levitas. Significa que, por lei, ele não deveria ter propriedades, porque Deus era a sua própria herança. E de forma alguma eu estou aqui criticando a posse de propriedades. Ao contrário, a posse de propriedades está muito conectada com identidade. Por isso que o diabo quer que você não tenha nada e seja feliz. Enquanto Deus quer que você tome posse, multiplique seus talentos e receba galardão. A Bíblia fala que Deus é galardoador. E sabe o que essa palavra significa? Ele é remunerador daqueles que o buscam. Então, você tem problema com recompensa, se vira com essa.
Ananias e Safira, ao contrário de Barnabé, que só tinham uma propriedade e decide vendê-la, muito provavelmente por entender que por lei ele não deveria ter aquilo, lei judaica, mas que o Senhor era a sua herança, ele vende e dá de oferta ali aos pés dos apóstolos. Ao contrário de Ananias e Safira, que poderiam ter vendido o que quisessem, ter ficado com o que quisessem, ter feito o que quisessem com aquilo, eles tinham várias propriedades, venderam uma e deram parte dizendo que era todo. Porque eles estavam buscando um aparente glamour que só existia na cabeça deles. Eles queriam ter algo, mas pelo preço errado, não pelo preço de entrega, mas pelo preço de compra, baseada no medo e na insegurança. Então, nós vemos que, voltando agora para a mulher que quebra o vaso de alabastro e unge Jesus com aquele unguento, né, com aquele nardo puro, ela decide entregar tudo. E é interessante que tudo que temos nos representa. Nosso salário nos representa, nossas coisas compradas representam o nosso tempo, nos representam. Então, a partir do momento que eu entrego qualquer uma dessas coisas a Deus, seja uma oferta financeira, seja o meu tempo, tudo isso está me representando, porque Deus me chama para que eu seja essa oferta viva, santa e agradável a Deus. A partir do momento que eu entendo isso, eu não posso deixar que nada venha ocupar o lugar de Deus, e o caminho é a entrega. Então, toda vez que eu me preocupo demais com algo, e isso é normal, faz parte da nossa vida, eu me preocupo demais com algo que está me roubando de Deus, é a hora que eu tenho que entregar esse sentimento, essa situação, este bem, seja o que for, para Deus. E nós vemos que essa mulher toma essa atitude. Os discípulos têm a mesma atitude que depois, no futuro, Ananias e Safira, como eu mencionei, também tiveram. Que é a ideia de pensar o seguinte: peraí, a gente administra bem esse negócio, como é que pode ela desperdiçar tudo isso? E o argumento era bom, hein? Olha o argumento dos discípulos: podia ter dado aos pobres. Sabe, Jesus nunca foi comunista. As pessoas confundem uma vida comunitária com uma vida comunista. Jesus era pobre. Não. Jesus tinha um estilo de vida onde ele não tinha onde reclinar a cabeça, estilo de vida. Por quê? Os magos do Oriente trouxeram riquezas para José e Maria, que financiaram a ida para o Egito, a volta, a abertura de um negócio. Entende? José era um mestre de obra. José tinha uma empresa. Jesus trabalhou nessa profissão até seus 30 anos. Deixa para os irmãos essa empresa. Ele tinha um manto sem uma costura só, que quando foi para ser crucificado, os soldados não tiveram coragem de rasgar aquele manto. Então, não venham me dizer que Jesus era pobre. Tá? Jesus tinha no caixa dele, em certo momento, no caixa ministerial dele, 200 denários, que é quando ele vai lá e manda os discípulos alimentarem a multidão no deserto, e um deles fala lá, o tesoureiro diz o quê? Nem 200 denários alimentaria essa multidão. Jesus estava sempre ensinando as pessoas a buscarem do céu e não depender de recursos humanos. E a prova de que ele tinha esse recurso é porque ele fala: olha só, em outras palavras, a gente tem esse encaixe, não tem onde comprar e nem isso seria o suficiente. Está mostrando que não é na solução humana que a gente encontra a resposta divina, mas é quando a gente vai buscar o Senhor que Ele manifesta do céu a multiplicação de recursos, de bens, de tudo que Ele tem para nos dar em Cristo Jesus. Grande abraço para todos que estão chegando, a paz. Então, os discípulos falaram: dê aos pobres. E Jesus fala o quê? Vocês terão os pobres para sempre com vocês. Agora eu não. Jesus não estava dizendo que a gente não tem que ajudar. Tanto que a lei judaica, ela foi constituída de maneira que o estrangeiro fosse bem tratado e que não houvesse pobres. Então nós vemos Deus estabelecendo uma constituição para a nação nascida de Israel, pensando nisso. Mas é esse mesmo Jesus que fala assim: os pobres vocês vão tê-los para sempre com vocês. Agora, o que essa mulher fez foi algo profético. As nossas ações de entrega diárias que nos afligem, de
possibilidades até de segurança de futuro, muitas vezes, elas se tornam ações proféticas. Quando a gente fala, Deus, ok, eu trabalhei, eu tenho esse recurso aqui, eu tenho essa situação, mas eu não quero confiar nisso, eu quero confiar em Ti. A partir do momento que eu deposito essa confiança no Senhor, eu faço uma ação profética. Que essa ação, ela vai repercutir em Cristo, tanto para a propagação do Evangelho, quanto para a minha própria vida. E foi o que aconteceu com aquela mulher. Quando ela faz aquilo, Jesus diz, olha, ela fez algo profético, ela fez algo em prol do meu corpo. Por quê? Porque Jesus já estava revelando que ele seria crucificado. Então as nossas ações de entrega vão revelar no presente e no futuro os propósitos de Deus escritos desde a eternidade passada. Nesse momento eu começo a entender então que tudo aquilo que representa uma área incerta e frágil da minha vida aponta para um desejo de Deus em revelar o seu projeto no presente e no futuro. E isso vai repercutir no legado que eu estou deixando para gerações. Jesus então repreende os discípulos, diz, não atormenta essa mulher, ela fez com esse propósito e ela vai ser recompensada e a sua memória vai permanecer. Se a gente segue o texto um pouco à frente, a gente vê uma segunda cena. Cronologicamente, isso é incrível. Nós vemos o quê? Nós vemos o texto de Mateus 26, 14, que é Judas indo trair Jesus. Olha isso. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e perguntou, o que me darão se eu entregar a vocês? E lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. O que a gente percebe com isso, gente? Olha a importância de entendermos a sequência dos fatos. Fica claro que depois dessa situação, onde Judas percebe a ação, presencia a ação dessa mulher, o seu coração fica perturbado, Jesus repreende todos os discípulos, inclusive Judas. Judas sai dali e vai negociar a traição de Jesus. O nível máximo da revelação do que está no coração é quando as pessoas decidem se elas vão querer se manter naquela condição ou se elas vão decidir avançar a linha e trair Jesus. É interessante porque de todos os discípulos que estavam ali, só Judas decidiu trair Jesus. Os demais, muito provavelmente, acataram a repreensão de Jesus. E aqui entra o quão é importante termos um coração ensinável. O quanto seu coração é ensinável. O quanto você está disposto a ouvir aquilo que Deus está falando para mim e para você. De todos os discípulos que estivessem ali, Judas foi o único que foi trair Jesus. Porque foi confrontado na raiz dos males. Que não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. E então ele não aceita a repreensão e vai negociar a traição de Jesus. Nós entendemos nesse breve devocional que, diante do projeto de Deus, diante do propósito, do desejo do coração de Deus, nós somos chamados a nos lançarmos sobre Ele, através das nossas dúvidas, através dos nossos medos, através das nossas falsas seguranças, e depositarmos sobre Ele aquilo que seguramos com muito valor para determinadas situações, sabendo que Ele pode nos conduzir para muito mais além. Ou se vamos decidir trair Jesus por quaisquer poucas moedas. Como está o seu coração?
Talvez a tua traição de Jesus não seja como a de Judas, mas seja a insegurança, seja o medo, seja dizer, não, Deus vai me entender pela 1000ª vez. Mas Ele está aqui de mão estendida para nos abençoar. E como diz um ditado, né, que quando a gente abre o perfume para passar em alguém, nós acabamos sendo perfumados com o mesmo perfume. Da mesma forma que aquela mulher, ao quebrar o vaso de alabastro e ungir Jesus, Jesus foi perfumado, ungido com aquele unguento, todo o ambiente e aquela mulher também foram. A nossa entrega, o nosso derramar da nossa vida diante do Senhor também nos marca de uma forma poderosa, nos identifica com Jesus e faz com que Ele se identifique conosco. E o resultado disso é o contrário de traição, é fidelidade, é memorial, é legado e tudo de mais importante que o Senhor compartilha conosco. Pai, obrigado por esse tempo precioso de devocional. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos aqui. Abençoa a nossa vida, que sejamos perfumados ao derramar o que há de mais precioso em nós, Senhor, sobre a Tua vida. Lançamos sobre Ti nossas preocupações, nossos anseios e todo qualquer investimento, Senhor, baseado em possibilidades futuras. Nós depositamos agora nos Seus pés, para que possamos usufruir da resposta que vem do Senhor. Coloca anéis em nossos dedos, anéis de autoridade, anéis, Senhor, de honra, é a minha oração, no nome poderoso de Jesus de Nazaré. E todo aquele que crê, diga amém. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Tenha um dia excelente na presença de Deus. Acesse o link da minha bio, tem ali várias opções para vocês, de e-books, muita coisa. Vem para a comunidade do Telegram, amém? Sexta-feira, normalmente nós fazemos a live chamada Pod Café, que é uma livecast com convidados. Mas esta sexta em especial não teremos, porque eu estou aqui envolvido num congresso, na conferência Recharge em Genebra. Vou postar nos stories as fotos e o que vai acontecer. Estamos recebendo missionários de vários lugares da Europa para esse final de semana de conferência juntos aqui, falando sobre um tempo de colheita. Amém? Com preletores muito especiais vindo de Portugal, da Dinamarca, de Israel, na presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu vou salvar essa live e deixá-la aqui e também no YouTube. Tá bom, queridos? Grande abraço. Esse foi o Café com a P de hoje. Tchau, tchau.